Olá, pessoal, estamos iniciando mais um módulo aqui da nossa aula. Hoje, daí, então, nós vamos trabalhar aqui alguns aspectos gerais neste momento, aspectos mais propedêuticos, né, do direito previdenciário. Então, de pronto, nós vamos já compartilhar, mostrar o que nós vamos estudar, tá? Então, por que a gente vai estudar este conteúdo? Estou compartilhando aqui a tela, mostrando para vocês o que nós temos aqui programado para a aula de hoje, né, dia 10 de março, aspectos propedêuticos, né? Então, nós já apresentamos o plano de ensino, agora vamos trabalhar a questão dos aspectos propedêuticos da Previdência Social, né? São aspectos mais gerais, a questão de princípios, um pouco da questão da origem, né, da Previdência Social. É exatamente isso que nós vamos trabalhar, tá? Então, eu só vou ampliar aqui, né? Botar a apresentação dos slides, tá? Então, só para que vocês, né? Então, princípios gerais, né, da Seguridade Social, é este o módulo que nós temos aí. Então, este material vai estar disponível para vocês, tá? Então, primeiro, o que levou ao longo da história a população e o humano a desenvolver instrumentos de proteção social, tá? Então, conforme o Estado foi se organizando, o próprio sistema capitalista ele foi se desenvolvendo, a gente que conhece um pouco de história e olha para a história, nós percebemos que houve um aumento das desigualdades sociais, né? A partir de um determinado momento, a pobreza, ela deixou de ser vista como um problema individual, mas sim como um problema social. E é exatamente este olhar do direito. Olha para a pobreza não como um problema individual, mas um problema social. Se é um problema social, o Estado ele precisa organizar políticas, né, para que atendam exatamente aos problemas de desigualdade social. Por exemplo, o que a gente faz com um idoso quando ele não tem mais forças, quando ele não tem mais energia para trabalhar? Então, ele precisa ser assistido, ele precisa ser mantido por uma determinada política pública, e essa política pública é o que nós chamamos, né, de proteção social, previdência social, e é por isso que as pessoas, a partir de uma determinada idade, ou elas são beneficiárias de um benefício de previdência social ou de assistência social. Quem não tem acesso aos benefícios previdenciários tem acesso àquilo que nós chamamos, né, do benefício de prestação continuada, que é um programa de assistência do Estado, justamente para quê? Para nós atacarmos todas as questões de desigualdades sociais existentes de um modo em geral. Claro que nós não conseguimos resolver este problema, tá? Outra situação que levou ao desenvolvimento da proteção social, exatamente a concentração da renda, né, que faz com que boa parte da população viva em situação de precariedade, tá? Que falte bens, né, e situações necessárias para viver com dignidade. Como a própria Constituição, né, se a gente dar uma olhadinha aqui na Constituição, né, nos primeiros artigos, gente, tá? Nos primeiros artigos, nós vamos ver que a própria Constituição ela vai tratar, né, da questão da dignidade, da igualdade, aí nos princípios gerais, tá, gente? Deixa eu só voltar aqui. Opa, deixa eu voltar. Tá? Então, gente, olha que os fundamentos da República Federativa do Brasil, tá, gente? É um Estado democrático e de direito que tem como fundamentos, tá? A cidadania, a dignidade da pessoa humana, tá? Então, depois aqui
objetivos da República Federativa do Brasil, tá? Garantir né, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, tá? Então, é por isso que nós temos um sistema previdenciário solidário, todos cooperam, todos colaboram para esse regime geral de previdência social, tá? Nós temos como objetivos aqui garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, observem que está na própria Constituição este olhar sobre o social, tá? E depois, se a gente vai aqui para o próprio artigo 5º, nos direitos e deveres individuais e coletivos, nós vamos ver nos direitos fundamentais toda a preocupação com a questão da igualdade, com a questão da dignidade e para que as pessoas tenham um mínimo para manter, né, a sua sobrevivência, tá, gente? Então, é por isso que as políticas de Estado, elas são necessárias do ponto de vista do direito, tá? Então, por isso, é preocupação em garantir o sustento em situações de carência econômica. Vou dar um exemplo, a pessoa está desempregada, daí a gente tem as políticas né, de auxílio-desemprego, nós temos em questão de enfermidade, auxílio-doença, né, diminuição da capacidade de trabalho, nas questões voltadas, né, na idade, aposentadoria por idade. Então, são essas situações que levaram à construção, né, de instrumentos de proteção social, tá? Na Constituição, né, lá no artigo 94, que há pouco nós vimos, né, que, o que é a Seguridade Social? Seguridade Social é um conjunto de ações de iniciativa tanto dos poderes públicos como na sociedade, no sentido de assegurar direitos, gente, à saúde, à previdência e à assistência. Tá? Claro que o nosso foco aqui na nossa disciplina, nós vamos tratar especificamente dessa questão da previdência, porque é o nosso foco de atuação, principalmente na questão da advocacia. Aqui na saúde, a nossa atuação ela é muito pequena, como também aqui na assistência social, basicamente a nossa atuação é na busca de benefício, quando né, as pessoas demandam do benefício de prestação continuada, tá? Mas, de modo geral, a Constituição, tá, gente, ela diz que a Seguridade Social é este conjunto de ações, principalmente voltados para programas previdenciários, né, que são necessários, por exemplo, quando a pessoa ela tem algum problema de saúde, quando a pessoa atinge uma determinada idade, quando a pessoa está desempregada, né? Então, quando a mulher ela se torna mãe, o salário maternidade, quando o segurado ele é recluso, então para os dependentes, quando há o falecimento, há pensão por morte. Então, vocês estão percebendo o quanto é importante essa discussão sobre a Seguridade Social e o quanto ela pode contribuir na manutenção da dignidade, né, das pessoas de modo em geral. Tá? Aqui, no parágrafo único do artigo 194, nós vamos encontrar os principais objetivos da Seguridade Social. Eu até vou mostrar aqui para vocês o artigo 194, tá? Então, aqui está o conceito, né, do que é a Seguridade Social, no caput do artigo 194, e no parágrafo único, nós vamos encontrar o quê? Exatamente os objetivos, os princípios, o que orienta a Seguridade Social no Brasil do ponto de vista constitucional, tá? Então, compete ao poder público, então toda a discussão que há em torno dos gastos previdenciários, dos gastos com Seguridade Social, meus amigos, isso está previsto na própria Constituição, e é por isso que toda a discussão da Previdência, ela está na Constituição, e quando a gente precisa alterar qualquer situação voltada
ou modificar as regras previdenciárias, nós precisamos de emendas constitucionais, justamente porque a Seguridade Social, né, os direitos previdenciários, eles estão garantidos pela Constituição. Tá? Então, aqui eu vou seguir a apresentação. Tá? Então, qual é o primeiro objetivo? A universalidade da cobertura e do atendimento. Meus amigos, tá? Primeiro, todas as situações de necessidade visando a prevenção e a proteção e a recuperação são cobertas pela Previdência Social, tá? Claro que a questão da saúde, todos têm acesso à assistência àqueles que necessitam. E a Previdência, meus amigos, são aqueles que estão vinculados à Previdência, que tem vínculo com a Previdência, vínculo com o INSS, é aquilo que nós chamamos, tem qualidade segurado, que é um tema, é uma terminologia muito importante que nós vamos estudar nas próximas aulas. E na questão de atendimento, todos os sujeitos têm o direito à proteção social, todos que vivem no território nacional. Isso está aonde? Lá no parágrafo único do artigo 194. A questão dos benefícios, da igualdade, né, dos benefícios, né, a uniformidade e equivalência. Meus amigos, é o segundo objetivo. Tá? O que isso significa? Primeiro, nós temos um plano de proteção social que é o mesmo para todos os brasileiros. Tá? Qual é o plano mínimo? O salário. Todo benefício, tá, previdenciário tem um valor mínimo, que é o salário mínimo nacional. Isso serve tanto para as pessoas do campo como para as pessoas da cidade, tá? Isso está lá no caput, né, do próprio artigo 5º da Constituição, reforçado né, com a linha 2 aqui do artigo 194, parágrafo único. Nós vamos ver que há uma seleção, né, de contingências. O que é uma contingência? Este é um outro requisito importante, meus amigos, que vai apontar se a pessoa ela, pode ser beneficiada naquele momento né, pela algum benefício da Previdência. Por exemplo, o que significa seletividade e distributividade? Tá? Seletividade não são todas as situações que são contempladas pela Previdência Social. Primeira situação, a doença. As questões de doença, elas são contempladas? Sim. A contingência doença, ela é contemplada no auxílio-doença, né, o auxílio-incapacidade, tá? E também na aposentadoria por invalidez, tá? Ou incapacidade permanente. A contingência maternidade, tá? A todas as mulheres que têm vínculo com o INSS serão contempladas, né, pelo salário maternidade, tá? Então, por isso, a contingência, gente, é o que leva, é o que dá razão para que alguém possa buscar, naquele momento, um benefício previdenciário. Vou dar um exemplo. Alguém que completou 65 anos, a aposentadoria, se homem, a aposentadoria por idade. Se alguém completou 61 anos e 6 meses, mulher, a aposentadoria por idade, tá? E quando a gente fala na distributividade, nós estamos falando que a distribuição das prestações previdenciárias, das políticas de assistência social, elas visam o quê, gente? A redução das desigualdades sociais e, principalmente, garantir mínimos vitais à sobrevivência com dignidade. É por isso que nós falamos há pouco que um benefício previdenciário, ele tem como valor mínimo o salário mínimo nacional, tá? Então, todos os benefícios, eles são pagos, né, no valor do salário mínimo e a partir, né, deste valor, aquelas pessoas que contribuíram com valores a mais.
a questão da irredutibilidade do valor dos benefícios, tá? O próprio parágrafo 4º, né, do artigo 201 da Constituição Federal, ele aponta o seguinte, que nenhum benefício previdenciário pode ter o seu valor reduzido. E daí você deve estar se perguntando assim, o seguinte, pá, mas meu pai, meu avô, um tio, uma tia, falava que recebia mais 3 ou 4 salários e hoje recebe menos. Gente, não foi o valor do benefício que foi reduzido, foi o valor do salário mínimo que ali num determinado período ele teve aumentos reais, tá? A cada ano, dependendo de como estava a situação econômica do país, houve aumento real, né, do salário mínimo, principalmente ali do ano de 2000 até 2010, se eu não me engano, tá, gente? Os próprios benefícios, a própria Constituição, então, diz que os benefícios não podem ter valor reduzido, tá? Os benefícios, eles devem suprir os mínimos necessários à sobrevivência com dignidade, tá? Todos nós sabemos que o salário mínimo, embora ele seja baixo, mas é algo assim mínimo, né, para que a pessoa tenha um pouco de dignidade. A própria Constituição de 88 determinou revisão geral de todos os benefícios concedidos até aquela data, justamente para quê? Para que os benefícios eles não tivessem tido redução e garantisse o mínimo necessário para que as pessoas vivessem com dignidade, tá? Então, a revisão, ela visava resgatar o quê? Os valores originários para que os mesmos números de salários da concessão, foi naquele momento da Constituição de 88, tá? Sobre a equidade na forma de participação do custeio, tá, gente? Primeira situação, sem contribuição, e no ano passado, sobre este tema, o STF se manifestou quando que analisou se poderia ser concedido às demais aposentadorias, além da aposentadoria por invalidez, o percentual, o aumento de 25% quando a pessoa ela dependia do auxílio permanente de um terceiro, tá? O que o STF ele analisou? Que a própria legislação previdenciária e a própria Constituição diz o quê? Que os benefícios e a criação de novos benefícios deve-se pensar a questão do custeio deste benefício. Então, por isso que não foi autorizado pelo STF o aumento de 25%, por exemplo, para as outras aposentadorias, exceto para a aposentadoria por invalidez, porque é a única que a legislação contempla que somente o segurado aposentado por invalidez tem esse direito, tá? Então, por isso, meus amigos, que quem também não tem contribuição, não cumpriu com determinada carência, o que é carência? Tempo de contribuição, não tem direito a determinados benefícios, tá? Então, gente, quanto maior a probabilidade da atividade exercida gerar contingências com cobertura, maior deverá ser a contribuição. Aqui, um outro ponto que nós devemos entender sobre este objetivo, né, da Previdência Social é que aquelas atividades mais penosas, aquelas atividades que geram mais acidente de trabalho, aquelas atividades que geram aposentadoria especial em função de ser prejudicial à saúde do trabalhador, essas empresas, essas atividades, elas devem ter uma maior contribuição para a Previdência Social. É por isso que quando há um acidente de trabalho, tem a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho, justamente para ter este controle. Se numa determinada empresa está gerando um número excessivo de acidentes, essa empresa, este setor, ele deve contribuir a mais. Uma outra situação também, se uma determinada empresa, ela gera
ou ela se envolve com uma atividade que é prejudicial à saúde e que vai gerar aposentadoria especial, ela também precisa contribuir a mais para a Previdência Social. Tá? E aqui, principalmente na questão da diversidade, né, de financiamento, nós temos o quê, gente? Que a responsabilidade do financiamento da Previdência Social é de toda a comunidade, é de toda a sociedade. Eu até gostaria de ir lá para o artigo 195, tá? Para mostrar para vocês, e é por isso que a gente tem aqui, ó, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, né? Então, somos nós todos que contribuímos. De que forma, gente? Na condição, se você é empregador, tá? Se você é empresa, se você é entidade equiparada à empresa, tá? As contribuições serão na folha de salários, então toda essa discussão se tem, né, que é 20% sobre a folha de salário e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer tipo, a pessoa física que preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício a uma determinada empresa. Há contribuições sobre a receita e o faturamento, tá? Sobre o lucro, tá? Então, essas são as contribuições das empresas e do empregador, sobre a folha de salário, sobre a receita e sobre o lucro. Claro que aqui nós temos muitas discussões, mas o nosso papel aqui é apresentar como é que hoje é feito o financiamento da Seguridade Social. O trabalhador, gente, então, nós vamos ver que cada trabalhador ele tem um desconto sobre o seu salário, né? Então, eu até vou buscar aqui a emenda constitucional, tá? Então, opa. Tá? Eu vou buscar aqui, tá? Para mostrar para vocês. Enquanto abre aqui, eu volto para cá. Opa, não era isso. Quando a gente busca, só um minutinho. Aqui, né, um minutinho que eu já chego, tá? Aqui, quero mostrar. Eu estou falando aqui para vocês, né, que todos devem contribuir para o financiamento, que nós estávamos olhando aqui, né, na Constituição do Trabalhador, tá, gente? As contribuições do trabalhador, elas começam 7,5% do salário e vão até 14%, tá? Então, de 7,5% até 14%, tá? Então, aqui, deixa eu só buscar aqui. 7,5%. Tá. Então, olhem aqui, gente. As alíquotas está lá no artigo 28, tá? Então, no artigo 28 da emenda constitucional, tá? Então, 7,5% é para quem ganha até um salário mínimo. Acima de um salário mínimo até R$2.000, 9%, tá? Acima de 2001, 12%.
e acima de 3 mil, 14%. São as alíquotas de contribuição do trabalhador que nós estávamos vendo aqui, tá, gente? Então, o trabalhador, o quanto que ele contribui, né, para a Previdência Social. Sobre as receitas de concursos de prognósticos, o que são isso? Vou dar um exemplo. Sorteios, a própria Mega Sena, né? Todas essas situações são concursos de prognósticos que vão contribuir, vou dar um exemplo, tem de sorteios que tem, não é o Totobola, agora eu esqueci que é o atual ali, não é um outro que é atual ali que tem, que o pessoal vende, que tem principalmente veículos, né? Todos esses concursos de prêmios, tá? Eles pagam um percentual para a Previdência Social também. Quem importa bens ou serviços também deve pagar, né? Contribuir. Então, é daqui que sai, meus amigos, todo o financiamento da Previdência Social, tá? Então, por isso, todos os segmentos sociais devem contribuir, o poder público, empresa e trabalhadores, tá? E um dos objetivos é a gestão democrática e centralizada, que eu, assim, vejo com restrições a este objetivo, que eu não vejo tanta, né, participação da comunidade nas discussões e na gestão da Previdência, mas está aqui como objetivo que o poder público, as empresas, trabalhadores e aposentados, nos conselhos da Previdência devem ter representantes, né, do poder público, das empresas, dos trabalhadores e dos aposentados. E aqui a regra, né, da contrapartida que eu falei há pouco para vocês, principalmente na questão dos 25% para quem não é aposentado por invalidez, que era uma grande discussão, a gente tinha muitos processos no Brasil todo, que o próprio STF, ele decidiu, se eu não me engano, foi em agosto, setembro do ano passado, que o parágrafo 5º, né, da Constituição, ele impede a criação de benefícios se não tiver custeio, tá? É exatamente a regra da contrapartida. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Que foi o que aconteceu. Se vocês não entenderem, eu vou explicar de novo. Por exemplo, quem era aposentado, e tem muitos aposentados por tempo de serviço, aposentados por idade, que precisam de cuidados permanentes de uma outra pessoa, tá? E não tem um direito que o aposentado por invalidez tem. E daí se entendia que aquele benefício que o aposentado por invalidez tem, ele pudesse ser estendido para todos os demais. O que o STF ele decidiu e manteve? Exatamente o que está descrito aqui no parágrafo 5º, né, do artigo 195 da Constituição, que nenhum benefício, né, ou serviço pode ser criado ou estendido, majorado, se não tiver fonte. E é exatamente isso que não tem os 25% de aumento para o aposentado por idade ou aposentado por tempo de contribuição, tá? A regra é o equilíbrio das contas, sustentação econômica e financeira do sistema. É exatamente isso que nós queremos que né, seja um sistema sustentável do ponto de vista econômico também. Então, por isso que a criação, a instituição, a majoração ou a extensão, né, de benefícios e serviços devem sempre estar previstos aonde? No orçamento e que teve efetivamente o seu financiamento. E aqui, gente, a gente finalizando esse nosso ponto aqui na aula de hoje, onde é que está a origem? Como é que se dá a interpretação do direito previdenciário? Gente, o direito previdenciário, ele tem toda a sua base assentada na Constituição. Tá? Então, nós poderemos dizer que o direito previdenciário, ele é um direito público, ele é um direito que tem origem, base na própria Constituição, tá, gente?
E é por isso que, quando nós queremos alterar qualquer situação em termos de previdência social, há necessidade de emenda constitucional, porque o direito previdenciário, as regras previdenciárias, elas estão descritas na Constituição. Tá? A Seguridade Social, então, ela se situa na Constituição, na ordem social, a partir, né, do artigo 193 seguintes, tá? Eu até vou mostrar aqui para vocês. 193, tá? Aqui, tá, gente? Então, da ordem social, tá? Então, aqui, a partir daqui que nós encontramos toda a orientação, toda a discussão, todo o complemento também do próprio direito previdenciário, tá? Bem importante para que nós compreendamos todos as demais normas infraconstitucionais. Então, é um direito social, ele é instrumento de promoção, né, da dignidade da pessoa humana e de redução das desigualdades sociais. Aqui, nós temos no artigo 1º e 3º da Constituição Federal os fundamentos e objetivos do Estado Democrático de Direito, é a questão, né, da dignidade, a questão da promoção, da redução das desigualdades sociais. No artigo 6º, né, nos direitos sociais fundamentais, igual a gente tem direito à educação, à saúde, a previdência social, a proteção à maternidade, a assistência aos desamparados, estão ali colocados como direitos sociais importantes e constitucionais. Então, é por isso que o direito previdenciário, ele é um direito que tem como fonte, como base, a Constituição. E entre as fontes, né, nós temos que a ordem social tem como base o primado do trabalho e os seus objetivos são o bem-estar e as justiças sociais. Então, o grande foco do direito previdenciário é exatamente a promoção do bem-estar e da própria justiça social, que também são elementos que estão lá, o trabalho, a dignidade da pessoa humana, no artigo 1º, incisos 3º e 4º, né, da Constituição. E o próprio artigo 7º da Constituição Federal enumera todos os direitos voltados ao trabalhador e na relação a essa proteção em situações de desemprego, nós estamos vendo o quê? São as políticas sociais voltadas aos cidadãos e cidadãs brasileiras, tá? O artigo 3º, ele reforça, como nós já apontamos, a erradicação da pobreza, da marginalização e redução das desigualdades. Como é que a gente faz isso? Com políticas sociais, com políticas de assistência, com políticas, né, voltadas para a Seguridade Social. Então, por isso que a questão da Seguridade Social, meus amigos, é um ponto fundamental no Estado democrático e de direito, porque daí nós estamos fazendo o quê? Promovendo a dignidade, promovendo a justiça social, tá? E com isso, meus amigos, tem algumas outras questões que são bem importantes. Por exemplo, no direito, tá? A própria lei de introdução às normas, né, do direito brasileiro, ela vai apontar que, enquanto uma lei ela está em vigor, tá? Ela não se modifica, quer dizer, há necessidade de uma nova lei. Então, aqui, para o direito previdenciário, o que interessa é proibido a retroatividade da lei, ou seja, a lei deve respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Por que eu trago este ponto, principalmente, da não retroatividade da lei previdenciária? Porque para cada situação real, eu tenho que analisar, ou o momento, eu tenho que analisar qual é que era a lei vigente lá naquele período. Se eu estou analisando uma situação de um benefício, de uma aposentadoria, se era concedido, se era prejudicial à saúde, como é que contempla, como é que se analisa aquele momento, eu tenho que olhar a lei vigente em cada época, tá, gente? Então, eu não posso pegar as normas de hoje e aplicar para todo o período atrasado.
né? Então, por isso que a complexidade do direito previdenciário, ele se dá porque a lei se aplica ao ato, né? Então, vou dar um exemplo. Aqueles direitos que a pessoa tinha até a mudança constitucional, eles estão preservados, tá? O que isso significa? Se alguém preencher os requisitos que poderia se aposentar em 12 de novembro de 2019, todas essas pessoas têm o seu direito adquirido, tá, gente? Então, por isso que a lei, né, vigente na data da ocorrência do fato, da contingência geradora da necessidade com cobertura da Seguridade Social, é essa lei que é aplicada. Tá? O exemplo que eu estava dando para vocês, se alguém faleceu antes de 12 de novembro de 2019, deixou dependentes, a pensão por morte para esses dependentes não se aplica à lei de hoje, mas sim à lei da época, do momento, tá? Então, toda a lei previdenciária, ela exige determinados requisitos, tá? Esses requisitos é a carência, é o vínculo com o próprio INSS, que é aquilo que nós chamamos qualidade segurada, que são aquelas questões que a gente vai estudar aqui ao longo, né, do semestre, tá? Com isso, nós fechamos este segundo bloco da nossa aula. Eu espero ter contribuído, porque o que a gente viu aqui, gente? Quais são, principalmente, os princípios que orientam a Seguridade Social? Trata-se de uma aula extremamente teórica, porque nós vamos lá na Constituição, por que a Seguridade Social ela está garantida, né, na Constituição? Porque nós vivemos num Estado democrático de direito, que tem como objetivo garantir a dignidade e a igualdade para todos, que em determinados momentos as pessoas precisam ser assistidas para manter aquilo que nós chamamos, né, de dignidade. E é por isso que a gente tem toda uma política voltada à Seguridade Social no nosso país. Tá? Então, com isso, eu agradeço a atenção de vocês e ficamos à disposição nas aulas aí para orientação e dúvidas daquilo que vocês assistiram aqui nas gravações da aula.